A Fiocruz conduz um estudo Brasil afora para diagnosticar da nova cepa Delta do novo coronavírus. Os detalhes de como esse estudo está se desenvolvendo aqui no estado do Piauí com o repórter Eliezer Rodrigues. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. Ainda não há de forma oficial no estado do Piauí, por parte da Secretaria de Saúde, registro de casos da variante Delta, mas os especialistas e autoridades em saúde continuam chamando a atenção da população para os cuidados necessários. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Emílio Matos, pesquisador da UFPE, que tem se debruçado sobre esse tema, acompanhado toda essa situação de pandemia aqui no estado do Piauí. Bom, professor, alguns casos estão em investigação, são suspeitos nesse momento aqui no nosso estado. Isso, a gente tem casos sob suspeita com amostras sendo enviadas para a Fiocruz fora do estado. A Fiocruz Recife ficou como nossa referência para testar, para sequenciar o vírus. E a gente aguarda o resultado desses sequenciamentos para saber se de fato tem variante Delta circulando no estado do Piauí ou não. E o que esse risco pode representar? Bom, as variantes, e aí a gente precisa falar no plural, porque é da natureza do vírus, desse tipo de vírus gripal, sofrer mutação, é que as novas variantes, as variantes de preocupação, elas podem acontecer em regiões do vírus que podem fugir, por exemplo, das vacinas. E aí você tem um risco de voltar a ter um aumento muito grande de casos e de adoecimentos graves de Covid-19. Professor, entre os casos suspeitos repercutidos no momento, temos a situação de um idoso que veio a óbito na cidade de Picos, aos 72 anos de idade, e também de um piauiense que mora no estado do Rio de Janeiro. Por que esse diagnóstico é tão demorado? Bom, primeiro que é uma tecnologia mais sofisticada, que precisa de fato de mais tempo para análise e de mais recursos. Um teste custa mais de R$400, então precisa de mais recursos para isso. E aí a gente tem amostras que demoram mais de 45 dias e isso pode ser um problema para a gente fazer o diagnóstico correto. Em relação a esse caso de Picos, aí se revela também uma dimensão que a gente chama de dimensão social da doença. É uma pessoa que veio em ônibus clandestino de São Paulo, isso é muito comum, a gente sabe disso, principalmente no sul do Piauí, o que dificulta o rastreio de contatos. Essa pessoa veio usando máscara corretamente, essa pessoa parou em restaurantes. Então, uma série de fatores que a gente chama de determinante social da doença, que dificulta o monitoramento. Então a gente precisa olhar direito esses casos e chama a atenção, na região de Picos, a incidência de novos casos nos últimos 15 dias. Das 13 primeiras cidades com maior incidência, 10 ficam na região de Picos. Ou seja, se o Piauí está numa situação melhor hoje, e de fato está, essa região de Picos tem chamado a atenção e a gente precisa olhar para lá e aumentar a vigilância da população naquela região. Em relação aos sintomas que são manifestos em caso de contaminação pela variante Delta, são diferentes, mais graves, mais leves? O que é possível concluir no momento? Bom, isso a literatura já tem mostrado e os relatos também de profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, que são sintomas mais leves, cada vez mais parecidos com uma gripe comum, dor no olho, cansaço, fraqueza, o que pode ainda mais dificultar o diagnóstico. Alguns cientistas propõem o termo de uma pandemia oculta, que as pessoas se contaminam, como é leve, não vão aos postos de saúde buscar atendimento, atenção e testagem, e vão circular por aí contaminadas, o que aumenta o risco de surgirem novas variantes, porque quanto mais pessoas contaminadas tiver, maior é o risco de surgirem outras variantes. As vacinas disponibilizadas até o momento têm eficácia contra essa variante? As vacinas têm eficácia contra a variante Delta. A eficácia diminui levemente, mas continua tendo uma boa eficácia. O que a gente está verificando em relação às vacinas é que com o tempo, independente da variante, com o tempo, algumas pessoas essa taxa de eficácia cai muito. Cai, por exemplo, com idosos a mais de 70 anos de idade, para cerca de 35% quando a vacina é a Coronavac. Então é uma redução muito grande. Daí a necessidade de uma dose de reforço para esse público mais idoso, imunossuprimido, e que a gente mantenha os cuidados e proteção, especialmente com essa população. Reforçar exatamente esse ponto, que independentemente é importante continuar com os protocolos sanitários.
É importante, nós precisamos continuar com eles ainda por muito tempo. A gente está verificando já de alguns países que avançaram muito com imunização completa, e é importante destacar isso, imunização completa. Portugal, que vacinou, só quando vacinou mais de 80% da sua população, é que liberou o uso de máscaras em ambiente aberto. Em ambiente fechado, continua precisando usar máscara. Então, a gente está muito longe de atingir esse percentual ainda e precisamos, nós já aprendemos, todos nós, uso correto de máscara, distanciamento físico, higienização frequente das mãos. A gente tem visto pelas ruas cada vez mais pessoas usando máscara no queixo. Máscara no queixo não protege ninguém. Então a gente faz um convite para quem está em casa, que a gente precisa manter essas medidas por muito tempo ainda, até que a gente avance na imunização completa da nossa população. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos, professor Emílio Matos, pesquisador da Universidade Federal do Piauí.